Olá, eu sou o professor Antônio Carlos, da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e hoje nós vamos falar sobre o plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio, no volume 1, para a terceira semana, respondendo então às atividades propostas. Após então você ter estudado os conteúdos apresentados para a terceira semana de estudo do plano de estudo tutorado do terceiro ano, é hora de você então testar seus conhecimentos. E lembre-se que você pode consultar, realizar pesquisas, são permitidas e bem-vindas nesse processo então, na busca de respostas, para que você possa ter sucesso nessas atividades. Vamos então à atividade 1 e 2, observando a charge seguinte. Nós temos aqui duas pessoas conversando, dizendo que é a construção civil, e o outro é a destruição civil. Ou seja, nós temos aqui duas observações inerentes ao processo produtivo, econômico, e também a questão dos problemas ambientais causados por esse processo produtivo. Na atividade 1, pede-se qual a questão apresentada na charge e explique. A charge ela apresenta um momento de contraste, que certamente ocorre na sociedade, tanto em área urbana quanto em área rural, entre o moderno e o civilizado e os rejeitos produzidos pela construção civil, que causam então grandes impactos como a poluição hídrica, a perca da fauna e da flora, lixos provenientes da construção civil e de outras áreas também. Na atividade 2, pede-se quais os problemas ambientais apresentados na charge. Cite uma ação que poderia reduzir os problemas. Bom, nós temos vários problemas ambientais que podemos observar nessa charge. O principal deles é o descarte inapropriado do lixo na natureza em uma área de curso de água, de um rio. Uma ação que poderia ser realizada para conter esse problema seria um aterro sanitário e também a reciclagem de alguns materiais existentes aqui, que provocaria então uma redução da produção do lixo e também o descarte adequado de cada um deles. Para atividades 3, 4 e 5, nós temos uma tabela que apresenta os líderes em desmatamento e as maiores emissões de dióxido de carbono. Nós temos aqui os líderes em desmatamento. Os países Brasil, Indonésia, Sudão, Zâmbia, México e República Dominicana do Congo. Nós temos aqui em quilômetros quadrados por ano, e o Brasil está se destacando nesta lista apresentada, e os maiores emissores de dióxido de carbono em toneladas: os Estados Unidos, China, Federação Russa, Japão, Índia e Alemanha. E os Estados Unidos, então, se destaca na maior quantidade de emissões de toneladas de dióxido de carbono. Vamos às questões. Atividade 3. Segundo os dados da tabela, que problema ambiental é ocasionado pelos países desenvolvidos? Por que esses países ocasionam esse tipo de poluição em proporções alarmantes? Bom, a primeira parte da pergunta quer saber qual é o problema ambiental listado pelos países desenvolvidos. Nós temos aqui a lista dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, e nós temos aqui a lista dos países desenvolvidos. E o problema ambiental gerado por esses países desenvolvidos é a poluição atmosférica. E a segunda parte da pergunta é por que esses países ocasionam esse tipo de poluição em proporções tão alarmantes? A poluição atmosférica nos países ricos, com altos índices de emissão de dióxido de carbono na atmosfera, se refere então à grande quantidade de carros, de indústrias, circulação de pessoas, que causa esse problema. São países desenvolvidos com nível cultural e econômico completamente diferente. Então, a produção industrial ela é grande, as demandas da população ela é grande, consequentemente, a emissão de dióxido de carbono será bem maior, porque quanto maior o nível de desenvolvimento econômico do país, maior a sua produção industrial e a demanda daquela população. Consequentemente, também nós teremos uma maior emissão de dióxido de carbono. E na atividade 4, nós temos os países subdesenvolvidos ocasionam que problema ambiental citado na tabela?
Nós temos aqui nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento um problema ambiental bem claro, que é o caso do desmatamento. Já na questão 5, pede-se por que nenhum país desenvolvido da Europa aparece na tabela de desmatamento, porque os países europeus não aparecem aqui nessa lista de países com maiores índices de desmatamento. Bem, provavelmente pelo fato de que não há mais vegetação original no continente europeu. Já nos processos iniciais das revoluções industriais, houve-se um grande desmatamento. Então, atualmente, nós não temos uma grande quantidade de vegetação original disponível para desmatamento nesses países. E outros fatores também nós podemos listar, como a conscientização e a preocupação com o desmatamento e os elevados níveis de emissões de dióxido de carbono na atmosfera por parte dos países europeus, que apresentam um nível cultural bastante elevado. Caros alunos do terceiro ano do ensino médio, essa foi então a nossa aula aí referente às atividades propostas pelo seu plano de estudo tutorado da terceira semana. Eu espero que vocês tenham entendido as questões e as possíveis respostas. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo cada um deles. E se você não é inscrito em meu canal, se inscreva para que você possa ter acesso então às aulas seguintes dos módulos do plano de estudo tutorado que virão pela frente e também os conteúdos e atividades que virão. Um forte abraço do professor Antônio Carlos.